Olá, hoje nós vamos abordar um tema que nos remete lá na Europa. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, que está próximo ao aniversário, aí, dia 14 de julho, que foi em 1789. E vamos tentar relacionar esses fatos da Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, com a maçonaria. Por quê, né? Porque muita gente fala que a maçonaria foi a base da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha. Então a gente vai tentar discutir aqui um pouco, trazer fontes históricas que nós temos e mostrar realmente se existe essa relação. Estamos aqui, professor Hamilton, nosso historiador preferido aqui do Paraná de maçonaria, e o nosso amigo Tiago, que é da parte de ciências políticas, então pode nos ajudar um pouquinho aí com a parte de Revolução Francesa, os filósofos iluministas daquela época, que trabalharam lá nessa área da tomada da Bastilha e na influência principalmente dos pensamentos, né, iluministas da época. Então, professores, querem dar uma palhinha aí sobre o que nós vamos falar, sobre começar o assunto? Olá, professor Álvaro. Olá, professor Hamilton. Prazer estar aqui novamente e falar sobre um tema, como nós estávamos falando aqui um pouquinho antes, a Revolução Francesa, que é da Bastilha, tomada da Bastilha, aquela depredação. O que era, né? Boa pergunta. Quero saber do Tiago, professor Hamilton, o que era a Bastilha primeiro, né? Porque o que aconteceu? Lá na minha quinta série, a professora fez eu decorar. Dia da tomada da Bastilha, 14 de julho de 1789. Mas nunca me disse o que era a Bastilha, né? Verdade. Lá na quinta série... A gente decorava as datas para pôr na prova, mas ninguém dizia o que era a Bastilha. Então, Tiago, explica para nós aí. Era grandes castelos, né? Era uns grandes monumentos que serviam para morada. E uso para eventos e tal. Mas ela até se tornou uma grande prisão, mas era prisão para poucas pessoas, né? Porque lá deixava os inimigos do rei, os adversários políticos e tal, e lá eles deixavam as pessoas presas. E lá aconteceu barbaridades depois, né? Não era uma prisão para pobre lá, encarcerado, milhares, todo mundo junto. Era um público seleto que ficava preso. Público seleto. Não era a elite. A elite. A elite é adversários. Adversários. Elite dos adversários políticos, né? E há que se dizer, então, que a tomada da Bastilha nessa data foi a pólvora, o estupim para a Revolução Francesa. Para o começo da Revolução, que as ideias já vinham se propagando, mas ali praticamente foi o estupim, né? Correto? O start da Revolução Francesa. E ali teve muita questão que voltou ali da guerra, perderam a guerra para a Inglaterra, e condições climáticas que veio acontecer, a parte ali dos camponeses, ali, o pessoal que plantavam, começaram a passar fome. Ali começou o descontentamento ali, e ali praticamente o pessoal ali do terceiro estado era 95%. 95% que era grande. Vários fatores, né? Primeiro que se falou, a Guerra dos 7 Anos perdida para a Inglaterra, já foi uma grana. Cobrança de impostos, né? Porque o Estado estava quebrado por causa da guerra. Financiaram também a guerra dos Estados Unidos. Isso, né? Também. Foi então, muito perderam dinheiro lá também. E aí eles não tem que cobrar. cobravam impostos dos camponeses do terceiro setor, né? Que é o terceiro setor, né? Porque reino, o terceiro setor não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, começaram a cobrar, né? Ali ali foi estupinha, ali foi mexer no bolso, né? Ainda mais de quem estava precisando, né? Eram pequenos agricultores, né? Não eram grandes agricultores. Eram eles plantavam para sobrevivência, subsistência. Só que o rei precisava comer e comia muito. E bem, ou não? E comia bem. Comia bem. Dizia meu amigo, sincerão. Imagina, daí comia bem. Daí praticamente segundo estado, ali os burgueses ali e tal, né? O pessoal pegava o dinheirinho também e mandava pro rei lá, pro reinado que se apoderiu, né? Na parte, tanto na parte jurídica, ele que comandava tudo, né? Sim, não existia, na realidade, o Tiago falou sobre o Estado, mas é que a França era formada por 3 estados, basicamente, né? Que era o clero daí tinha os nobres e tinha os camponeses. Né? Então eram esses 3 estados. Quando ele fala o terceiro estado, era o povo, né? Era o povão. O povão que está lá. E ainda teve a seca, né? Porque nessa época teve uma seca muito grande. Uma fome. As colheitas pioraram. A seca foi feio, né? Isso, então as condições climáticas, né? Geralmente. O povo se rebelou mesmo. Se rebelou. E aí tínhamos esses 3 estados
E a gente falava lá sobre jacobinos e girondinos, né? A professora minha sempre falava disso também. Quem que eram os jacobinos? Quem eram os jacobinos? Que boa pergunta. Então, os girondinos era a parte da nobreza, Sim. que tinha dinheiro, e os jacobinos eram plebe, a classe trabalhadora, né? Trabalhadora. A classe que mais precisava. E aonde veio que o mais podemos iluminismo fazer? nisso daí tudo? Pois é. Não, porque nós tínhamos vários pensadores ali dentro, vários filósofos do iluminismo que trabalharam ali na pré-revolução francesa. E, como na verdade, a gente precisa relacionar isso aqui com a maçonaria, né? Com o nosso programa de maçonaria. Exatamente. Sim. Agora vamos vamos pensar então. Isso. A gente tem que dar uma entrada, né? Uma entrada no assunto para tentar relacionar. Sim. E quem construiu, só deixa eu falar uma coisa até meio engraçado, né? Fontes. Quem construiu a Bastilha morreu, desculpa, foi preso. Foi o primeiro a ser preso. O primeiro preso. O primeiro preso da Bastilha foi o cara que construiu. É tipo o labirinto do Minotauro. O cara constrói e depois prende lá dentro para ver se o labirinto é bom mesmo. Não sei se é verdade. Quem construiu, quem projetou a guilhotina, morreu na guilhotina. Ah, não, isso é fake news. Foi o fake news? O nome do... É Guilherme, né? É Guilherme. Isso, por isso que vem o nome guilhotina. Mas esse é fake news. Fontes históricas, né? A gente tem que tomar cuidado. Isso, exato. Mas essa é fato, isso. Essa é fato, não é fake. A gente já fez programa sobre fake news, então a gente tem que se cuidar no que a gente pesquisa, né? Então tem que ver se você tem uma fonte. Ela é de verdade, mas não foi feita... Não foi o foi feito, que foi o ele era um médico que e ele projetou a guilhotina para quê? Para suprimir a dor do cara que estava sendo morto. Sim. Né? Vamos matar o cara, mas vai ser uma morte indolor, né? Era diferente de quando você ia lá na Inquisição e ficava torturando as pessoas. Não, era só execução mesmo. Mas então, da Bastilha é fato, não é fake. Sim, esse é fato. Eu vou fazer um anexo, como dizia meu amigo, assim, eu vou fazer um anexo e depois vou tentar voltar, né? A gente não se perder. Esses dias um amigo meu, ele estava mostrando um vídeo. Eu falei assim, esse vídeo é fake news. Ele está falando sobre radiações ultravioleta lá. Olha aqui o cara falando sobre radiação. Eu olhei o vídeo, falei, primeiro que esse cara está lendo, e o que ele está falando é besteira. Mas não está lendo. Falei, está lendo. Porque quando o cara foi falar o nome das radiações ultravioleta A, B e C, ele teve que olhar. Porque nem isso ele não sabia. Aí ele fala assim, existem 3 tipos de radiações. Ultravioleta A, ultravioleta B, ultravioleta C. Não. Se você for definir as radiações em vários tipos, tem vários tipos de radiações, não são só 3. Falei assim, e aí o cara gesticulava, né? Porque a radiação A é assim, a B é assim. Falei, não estou entendendo, né? Não tem nada a ver, né? Daí, depois eu fui lá e mostrei que é fake news. Então é isso, a gente vê uma fonte... Vai e pesquisa a fundo lá para ver se é. Lembrei do protetor solar. Isso, era isso aí, era sobre o protetor solar sobre que eu estava falando. Sobre o protetor solar, exatamente. E qual que é, professor Álvaro, a ligação que a gente teria com a maçonaria? Porque nós sabemos que na queda da Bastilha não tinha, aparentemente, pelo que nós sabemos, não tinha maçons. Tinha um que era o Voltaire. O Voltaire, mas ele, segundo os registros lá dele, ficou 3 meses só, isso, então 90 dias. Ele pode ter sido um grande filósofo, mas dentro da maçonaria ele não teve grande expressão. Né? Não teve grande expressão. Não sei se vocês já ouviram falar, né? O professor Hamilton, sei que já ouviu falar, tem uma loja de pesquisa da Inglaterra chamada Quattro Coronati. Então, tem um trabalho de um cara lá dentro, muito bom, e ele cita, né? Os principais ativistas, isso, que foi lá o Mirabeau, Carnot, São Justus, Robespierre. E nenhum deles era maçom. Nenhum deles era maçom. Né? Então, ele faz o trabalho exatamente sobre o lema da Revolução Francesa, isso. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse lema a gente utiliza muito na maçonaria. Sim. Muitos maçons vão dizer para vocês, esse lema a Revolução Francesa emprestou da maçonaria. É o contrário. Exatamente o contrário. Né? É o contrário. Esse lema ele foi falado primeira vez por Robespierre, num discurso. Sim. Robespierre não era maçom, né? Então o lema foi incorporado para a maçonaria. Assim como todos os outros símbolos que nós temos. Né? Tudo é incorporação. Tudo é incorporado para estudo. E até explica, porque as pessoas têm que entender que a maçonaria brasileira, na formação dela, ela teve muita influência francesa. Então isso é um link com a maçonaria francesa. Com a maçonaria não, mas com coisas que vieram da França para o Brasil. Exato. Porque a maçonaria brasileira... A maçonaria no Brasil, ela surgiu de pessoas que foram para a Europa estudar, filhos de ricos e tal, tiveram contato com o movimento positivista na Europa, que é exatamente esse movimento que deu sequência à queda da Bastilha, né? Foi na sequência da queda da Bastilha, e eles vieram para o Brasil e trouxeram essas ideias iluministas para cá.
E é isso daí. Já tinha ocorrido a independência dos Estados Unidos, Exatamente. Inglaterra estava numa Francesa. revolução industrial, né? E a França ainda não, estava naquele tipo de feudo em que o rei tinha tudo e o cara que plantava lá embaixo não tinha direito a nada, né? A família real portuguesa tinha vindo para o Brasil, fugindo de Bonaparte, né? Isso. 1809, Bonaparte 1809, 1808, 1808, vieram em 1808. Logo em seguida. Então, quer dizer, a maçonaria surgiu aqui em 1820, 22, né? Vamos dizer, a maçonaria documental, porque daí o que nós sabemos de documentos. Assim, então, a maçonaria no Brasil teve uma enorme influência da maçonaria francesa, da maçonaria e dos ideais franceses. Os ideais franceses. Ela se apropriou dos ideais. Isso. Né? Se apropriou dos a ideais. própria que a gente já falou sobre Tiradentes, né? A libertação dos escravos, a nossa independência, também tem influência francesa. Tanto que a maçonaria inglesa, o tripé dela é diferente. A maçonaria no Brasil, o tripé ele é igualdade, liberdade e fraternidade, que é, vamos dizer, o lema da Revolução, vocês esqueceram de falar da morte, que era fraternidade e morte. Então, mas a maçonaria inglesa ela tem um outro tripé, que é alívio, como é que é? Verdade, alívio, são três Sim. também, mas não tem nada a ver com esses princípios franceses, né? A anglo-saxã, né? Anglo-saxônica, é outra exatamente. vertente, isso. É alívio, verdade, e tem mais um lá que eu não lembro também. Acho que a origem, acho que liberdade, igualdade, fraternidade é utilizada aqui na América do Sul, né? Sim, no Brasil, acho que no Brasil. É latino, né? Latino. Isso, É por isso que a gente define o tema latino, liberdade, igualdade e fraternidade, por causa da França. E a Inglaterra, Estados Unidos usa o que a gente chama de lema anglo-saxão. Isso, são outro tripé. Já lembra. Uhum. Eu só esqueci o primeiro. Isso, e um outro trabalho que eu li da Quarter Coronati, né? Apesar de eu tenho um amigo meu que ele afirma assim, não, teve gente que trabalhou lá e não podem divulgar os nomes porque eram do alta burguesia na época. Hoje em dia, 200 anos depois, já podia divulgar, né? Mas tudo bem. O sigilo dos documentos acabou em 100 anos. Já passou, exato. Já não vão matar mais ninguém, porque já morreram. Então, esse outro documento da Quarter Coronati, ele fala sobre o Conde de Mirabel. Sim. Quem foi o Conde de Mirabel? Ele era o chefe do terceiro estado. Lá, quando ele foi eleito, lá, ele era dentro da Assembleia, ele era o representante do terceiro estado, do povão. Só que ele era um conde, ele tinha dinheiro, ele tinha posses. E o que aconteceu? Luís XVI, que era o rei da época, deu mais dinheiro para ele ainda, para ele fazer a união, porque o Luís queria. O Luís viu que o povo estava se rebelando, estava começando, já tinha tido a queda da Bastilha lá, não, a queda da Bastilha foi depois ainda, mas ele deu dinheiro para o Mirabel para ele aliviar, acalmar tudo. Só que o Mirabel, segundo as fontes lá, ele era um cara meio exibido, meio metido, não se conteve, né? Começou a falar que o rei estava do lado dele, que o rei deu dinheiro para ele, e tudo que ele podia fazer lá dentro, ele levou por água abaixo. Né? Porque ele era a pessoa que ele tinha acesso ao alto escalão, ele tinha acesso a ralé lá, a pobreza, ele podia ter aliviado os dois e feito um concílio como a burguesia queria. Vamos fazer então uma monarquia, mas com uma constituição que atenda a todo mundo, né? Não absolutista, deixa a monarquia, assim como a gente queria fazer, assim como Gonçalves Ledo queria fazer no Brasil. Né? Deixa o rei governando, mas... A monarquia no Brasil não era absolutista. Na época de Dom Pedro I já não era mais. Era uma monarquia parlamentarista, né? Mas não era uma república. Então, o que ele não queria era não fazer república. Sim. É a mesma coisa eles lá. Então, vamos deixar a monarquia, vamos deixar o rei lá, mas vamos dar direito para os outros. Exato, vamos dar direito para quem produz para nós. E é interessante que desde a vinda das patentes que vieram para a América do Sul, Etienne Morin trouxe patentes da França e tal. Essas patentes são cartas. Teve um período na Europa que tudo tinha patente, então tudo tinha carta. E eles vinham com uma patente, uma carta da maçonaria dizendo, olha, vai fundar um Supremo Conselho, vai fundar uma maçonaria lá no País Antilhas, sei lá onde. Então, isso demonstra toda a influência que teve no continente, a maçonaria francesa. E essas coisas vieram todas embutidas disso daí, com certeza. Sim. Não que faça parte da maçonaria na Europa, mas veio para o Brasil assim. Você vê como se espelha a história. A história lá de Luís XVI com o Conde de Mirabel e aqui Dom Pedro I. Sim, né? Exatamente. Exatamente a mesma história. Não vamos fazer república já, deixa o rei aqui e vamos fazer uma constituição e vamos organizar. É isso que eles queriam. Só que o Mirabel perdeu essa influência, deixou de fazer isso. E aí entra a história que está lá da Quarter Coronati, ele criou uma sociedade secreta. E aí que muita gente fala assim, opa, então ele era da maçonaria.
E Não, era. também não tem registro. Ele criou uma outra sociedade Sim. com os fins de propagar a revolução e conseguiu tinha o a poder ver que com ele queria. maçonaria, Não né? tinha tinha a ver, ver. era mais um viés político. Isso, podia até ter, para quem olhasse de fora. Sim. Mas não era. Não era Não eram aquilo os que mesmos estava princípios, não acontecendo, era o né? mesmo Sim. formato, nada. Mas né? como o professor Álvaro disse, ela era secreta. Sim. Nossa, Ela fez uma... Até porque o Grande Oriente da França, quando surgiu, ele não tinha nobres. Isso era uma coisa que eles queriam, porque na Inglaterra, quando foi criada as grandes lojas inglesas, ela era formada por nobres. E na França, não. Uhum. E eles queriam trazer nobres. Tanto que apareceu aquela carta primeiro, aquela história toda dos templários que nós já contamos aqui, porque apareceu uma carta dizendo que os princípios da maçonaria eram os mesmos dos templários e tal, mas era para atrair nobres, era um fake news que estavam jogando em cima dos caras para fazer propaganda e trazer nobres para dentro da instituição, né, na França, né? Exato. Isso depois da Revolução, depois da queda da Bastilha e tal. Mas a gente tem que entender que a maçonaria no Brasil ela teve grande influência da França. Na França. Então, o que acontece aí? O Luís XVI vai ser decapitado pela Sim. guilhotina, inventada pelo médico Guilherme, Isso. Que não foi que não foi guilhotinado. Não foi guilhotinado, isso fica registrado. Maria Antonieta também? Maria Antonieta também né? perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Ela, São João Batista e Mas não foi entregue pelo menos na bandeja, não né? foi na bandeja. E aí, como você falou, né? Ó, 1808, 1800 e pouco, a família brasileira. Família real Vem portuguesa para o Brasil. veio pra cá. Por Foi quê? o único rei que ficou com a cabeça em cima dos ombros. É escrito isso daí na história. Por quê? Fugindo, porque Napoleão Bonaparte se aproveita dessa época da Revolução e ele que assume o poder lá, não é? Sim. É ele que assume Ele o poder deu um em golpe de Estado dentro da França. 1799, virou o imperador, né? Isso. Não tem mais rei, mas tem imperador. Isso. Você veja a volta que deu. É uma revolução do povo, né? Que é a queda da Bastilha. E a Revolução Francesa é uma revolução do povo. Que se revoltou contra os nobres, né? Então, e o sistema de governo que era na época. E o cara, ele se aproveitou disso um tempo depois e tentou criar de volta a mesma coisa que o povo... Não, mas aí é mais, eu acho que é mais. Sim. Imperador, não é? Mais. Não, mas tipo em outro volume, né? Exato. Mas é a mesma Mas coisa voltou no final. Não conseguiram fugir, né, da situação. Isso. Não conseguiram Voltando fugir. aos lemas lá, tô com um comentário aqui. Maria Luísa Rossi. Lema anglo-saxão. Aí. Fé, esperança e caridade. É esperança e caridade. Esperança e caridade. É isso aí. Mas não é o tripé da maçonaria anglo-saxônica. Esses daí são os 3 lemas. Eu vi isso daí numa loja na Filadélfia, inclusive. Numa loja, aquela loja estadual da Filadélfia, eu estive visitando lá, e estava escrito isso daí. Tinha 3 estátuas de mármore, fé, esperança e caridade. Mas não é o tripé da maçonaria anglo-saxônica. A maçonaria anglo-saxônica, ela me fugiu agora, mas... Tem uma coisa a ver com irmandade, né? Eu sei. Alívio e verdade. Alívio é um, que é alívio do sofrimento, e a busca pela verdade é o outro. Tem mais um, sabe? Que é amor fraternal. Amor fraternal, alívio e verdade. Pode entrar no site das grandes lojas da Inglaterra que você vai ver. Isso tem nas americanas também. Lembrou, viu? Lembrou. Muito bem. Tem A falar Filadélfia que eu conheço é o Crintise. Eu não fui para Filadélfia. Mas é verdade isso que ela falou. Tem dentro da loja lá. Eu tenho uma foto que eu tirei que são estátuas de mármore e são muito lindas as estátuas. Escrito isso daí. Fé, esperança e caridade. Cada uma colocada. E tem um significado isso daí, claro, importantíssimo, né? Importantíssimo. O amor fraternal, eu lembro que eu falei naquela palestra que a gente fez, quando nós fizemos aqui lá no auditório, sobre o câncer de próstata. Sim. Né? Foi o tripé da maçonaria anglo-saxônica é amor fraternal, que é amor, fraternidade, né? Alívio, que é alívio do sofrimento das pessoas, e verdade, que é a busca pela verdade. A busca pela verdade, constante pela verdade. Que é a mesma coisa do nosso lema, mesmo, só que trocando as palavras só. Os 3 pilares. Eu acho que ele fica mais... ele é mais pontual um pouco que o nosso, na minha opinião. Sabe? Porque o nosso, ele remete a toda essa questão... Tanto que você falou, né? Liberdade, igualdade, fraternidade ou morte. Então só tiramos a morte no finalzinho. Né? É porque, você veja, liberdade, igualdade e fraternidade, Senão... é muito esquisito. Liberdade. Então, o que é a liberdade hoje? E aí, o que o Dom Pedro falou às margens do Ipiranga? Independência ou morte. Claro, é a mesma coisa, a mesma ideia. Você está vendo? Mais uma vez a história se repete. Né? Até porque as famílias eram todas conectadas, eles tinham as mesmas... Eu acho que
vamos dizer assim, eles aprenderam da mesma maneira as coisas, mesmo as famílias dos nobres, né? Eles eram todos parentes, todos primos, os Habsburg, os Bragança. Os Orleans, todo mundo. Isso, todo mundo era primo de todo mundo. Então, o Napoleão é que era uma pessoa fora da casinha, estirpe, né? isso. Porque ele era do povo. É ele lá na França e o Hitler na Alemanha, né? Isso. Aproveitou, Mussolini na Itália. se aproveitaram para virar. Isso. Mao Tse Tung, por exemplo. Aí, Podemos falar de um monte de maluco. Se não me engano, foi isso. Foi em 1799 que ele se declara imperador e pronto. Isso. E aí o pessoal começa a fugir porque começa a matança dos outros lá, né? Até acabar em Waterloo daí. Então, resumindo a história, então o único maçom era o Voltaire, Que nós sabemos. Pode existir outros, pode existir. mas não temos documentos. Nós não podemos dizer que não Exato. tenha maçons lá. Pode ser Alguns até... falam até que o Jean-Jacques Rousseau era maçom, mas também não tem nada, Isso. tem nada Nós escrito. não podemos falar. Nós podemos falar sobre os que nós sabemos Exato. que de fato eram maçons e que tem documentos, né? Uhum. Porque uma coisa é dizer que nem a história do Tiradentes, que nós sabemos que não era. Dizem que era, mas não, então Não tinha. se um dia aparecer algum documento, nós vamos dizer, olha, nós estávamos errados, mas por enquanto não. Nas Exato. literaturas ali dizem, né, que muitas lojas maçônicas ali na França, para até uma situação de organização da sociedade, as lojas maçônicas elas eram encabeçadas nessa parte para ajudar. Esse artigo cita lá que tinham 23 lojas na época. 23, Ele cita até a quantidade de lojas. Pode Mas ser. Isso é que nem Tudo uma bem. loja que nós tínhamos no Brasil. Nós tínhamos uma loja no Brasil que Debré participou dela, temos documentos no Grande Oriente da França, tinha uma loja no Rio de Janeiro chamada Escudo e Honra, bem no começo da maçonaria no Brasil. Essa loja, nós temos registros porque tem registros na França dela, mas não se fala sobre ela. E tem documentos do Grande Oriente da França, tem a fichinha lá do Debré, do tempo que ele teve iniciado aqui e que ele participou da loja, ele foi iniciado na França e veio para o Brasil, né? Junto com a formação da Escola de Belas Artes no Brasil. Eles vieram um grupo de maçons. e me ocorreu agora, e os Illuminati não fizeram nada pela Revolução Francesa? Eles não iluminaram nada, né? Porque os Illuminati eram... Né? Porque foi mais ou menos a mesma época, né? Mesma época. O Adam Weishaupt, ele fundou Isso. a loja de perfeição deles, que depois virou ser Illuminati, em 1776. Isso. Essa história dos Illuminati é uma história bem complexa, porque tem pessoas que dizem que esses documentos foram forjados e colocados dentro da Biblioteca da França, a Biblioteca Nacional da França. Já ouvi falar sobre isso daí. Não sei se é verdade, mas é um movimento que não existe mais. Não tem mais ninguém, não tem Illuminati, não existe Illuminati no mundo. Então, hoje tem os Illuminati que dão golpe. Esses Illuminati que tentam te pegar na internet, eles dão golpe. Estão dando golpe em você. Não é essa mesma turma. Puxa vida, então eu perdi 20 mil? Perdeu, né? Porque Não, você tem a gente que avisa o dar pessoal, né? 20 Direto. e ganha 100. Direto, não, é 1 milhão. Ah, 1 milhão? Direto, os caras me mandam direto. Assim, Para mim também. Vem iniciar conosco. Você paga apenas 20 mil e no dia da iniciação você recebe 1 milhão, porque nossa sociedade é muito rica. Então a gente sempre tem que avisar, porque tem gente que pode cair. Eu denuncio e bloqueio. Sim. Illuminati e maçonaria não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu até no meu Instagram aqui eu recebi um convite. Um convite da alguma coisa de maçom. De maçom não, desculpa, de Illuminati. Mas tem a pessoa toda paramentada de maçonaria. maçom. Não, mas é que foto, eles né? pegam a foto, né? Fácil, né? Hoje é fácil isso. Mas como eles conseguem descobrir isso, né? Sabe que a gente é maçom? Eu não tenho uma foto paramentada nas minhas redes sociais. Não, mas eu tenho pessoas que não são maçons também e também têm recebido. Vão disparando, Acho né? que disparam até Só acertar, pega, né? Alguém pega. Uhum. E daí aquele cara que não sabe como é que funciona o acesso, que a gente já fez um programa aqui sobre isso, sobre o acesso na maçonaria, ele acha que está sendo convidado de verdade, né? Então, Exato. Mas o importante é a ligação que nós podemos fazer da queda da Bastilha com a maçonaria. A única ligação que eu vejo é essa, da formação e depois da influência que ela ofereceu aqui. Para o Brasil, exatamente. Para o Brasil, eu não vejo nenhuma. Agora, deixar esses pontos, então, bem fixos, né, para o pessoal, né? O lema foi o Robespierre que fez. Exatamente. 1790, se não me engano, foi depois da queda. E faltou que é fraternidade e morte. Morte. Faltou a morte no final. Isso. E aí todas essas correlações que nós fizemos com a independência do Brasil. O grito de Dom Pedro, a fuga da família real para cá em virtude da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte. E é interessante, professor Álvaro, falar que, por exemplo, a maçonaria no Brasil, ela não estava conectada na Inglaterra no começo do século. Ela era muito conectada com a França.
Essa é toda o entendimento de tudo isso que às vezes a gente vê o Pedro Juque falando, olha, a maçonaria do rito escocês veio da França, teve influência da França e tal, mas é devido a esse tipo de coisa. A maçonaria no Brasil ela estava conectada com a França. O reconhecimento dela da Inglaterra veio muitos e muitos anos. Acho que através do iluminismo veio. Positivismo, iluminismo. Ela veio ancorar aqui na parte política e costumes aqui no Brasil, através da maçonaria. Claro, quem deu o golpe de Estado no Brasil em 1889? Militares positivistas. Que eram algumas maçons, alguns eram maçons e tinham maçons também monarquistas, mas quem deu o golpe no Brasil em 1889, 15 de novembro, foi um movimento de militares positivistas, que tinham influência direta de tudo isso daqui. Porque a escola estava conectada nisso, as ideias e tal. Era elite, né? E quem que estudava? Estudava só a elite. Então eles que traziam. Só eles traziam. Apesar de um deles ter sido criado por Dom Pedro II, ser praticamente filho, foi lá e ainda fez o golpe contra Dom Pedro II, né? Mas, tanto que ele pergunta, sabe o que ele... Quando chegam para ele e dizem que ele tem que abandonar lá o castelo que ele estava em Teresópolis e estava se deslocando para São Cristóvão depois, na hora que ele soube do golpe. Ele pergunta para o assessor dele, Deodoro está envolvido nisso? Porque Deodoro era um monarquista muito amigo dele. Muito amigo dele. Ele falou, você tem certeza que Deodoro está envolvido nisso? E estava, né? Claro, por causa de uma mulher, inclusive. Essa é uma história boa também, mas... Outro programa. É um outro programa, mas é boa a história. Exato. É uma lenda também, mas pode ter algum tipo de influência. Não, eu acho que o importante é esse marco que eles deixaram, né? Isso. Da entender que a maçonaria nossa... que eles fizeram. A maçonaria nossa tem influência do positivismo, iluminismo. A maçonaria veio disso, né? Mesmo na Europa. Mesmo na Europa, ela veio desse movimento. De você querer... E falando em maçonaria, o nosso rito escocês, que a gente chama que é o rito escocês, no Brasil, aqui antigo e aceito, ele não é da Escócia nem da Inglaterra, ele é da França, né? Porque o pessoal, para quem está nos assistindo, o rito escocês é o rito mais praticado no Brasil. Mas apesar do nome ter o nome escocês dentro dele, ele é francês. Porque foi a família Stuart lá que se abrigou na França. A família Stuart sofreu um golpe de Estado na Escócia, escondeu na França, com os jacobitas, né? Tanto que os cardeais usam aquele chapeuzinho vermelho, tem uma história disso daí tudo para explicar do porquê das coisas, né? Mas fundamentalmente a história, a maçonaria ela se formou através... O iluminismo ele teve uma grande influência na formação da maçonaria, né? Ou como ela é hoje. E o rito que é praticado na minha loja é o Adoniramita, também com o viés francês. Sim, o Adoniramita é um rito francês. Né? Um rito francês. É que nessa época nós estamos falando ali da tomada da Bastilha, 1780, Isso. 1770 e 80 e pouco ali, 1780 e pouco. Na Europa, na Europa ali surgiram muitos ritos maçônicos, né? Sim. Nossa, era uma infinidade de ritos. Então, era fácil lá pro Conde de Mirabel criar uma sociedade e o pessoal confundia achando que era mais uma coisa da maçonaria. Sim. Era fácil lá pro Adam Weishaupt criar uma sociedade chamada Illuminati e o pessoal associar com a maçonaria. Então, aí vai confundindo. Vai confundindo a cabeça de quem está de fora. Não era, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nem todas as construções eram feitas por maçons também, né? Claro que não. Que quem fez a Bastilha não era maçom. O Breut, alguma coisa assim, que era de lá para trás, 1300, imagina só. Não, é que os maçons da construção, os operativos, eles eram um grêmio de pessoas que construíam prédios. Não, mas não eram só eles que construíam, tinha mais gente que construía. Tinha mais gente. E deviam ter pessoas que saíam também do grupo do grêmio dos construtores, né? E também eles montavam o grupinho dele e começavam a construir também, como empreiteiros, sei lá. Pegavam e... Sem dúvida que a maçonaria manteve a corporação. Mas tinham jardineiros também, tinham outras corporações, sim, dos peleiros. Isso aí está escrito, né? Dos peleiros, dos madeireiros, dos ferreiros. Os carbonaros, né? Que eles falam, maçonaria carbonara, que é a maçonaria do pau, que eram carpinteiros também, não construíam com pedra, construíam com madeira. Tem até hoje a carbonara, é uma maçonaria na Itália. E trabalhou ativamente na independência da Itália. Né? Sim, exatamente. Que aconteceu... Há quem diga que o Giuseppe Garibaldi era da carbonara. Que aconteceu no século XX. Não, a libertação da Itália foi recente. Não foi um negócio que aconteceu como a França. Né? A França tem uma história bem antiga, né? Bem mais antiga. E tem outro livro, né, que fala sobre a maçonaria e seu envolvimento na Revolução, que é de um padre jesuíta, Agostinho Barruel. Isso. Memórias para servir de base para a história do jacobinismo. Onde ele pega
e diz que a maçonaria e outras sociedades secretas fizeram parte da Revolução Francesa. Depois já foi descoberto que esse livro também era uma fake news. Sim. Mas por quê? Porque era um padre jesuíta que queria denegrir as sociedades secretas. Isso. Até porque Então, isso traz... Eles foram perseguidos, tudo, né, os padres. Os jesuítas, né? Os jesuítas foram perseguidos. Então, e sempre teve, né, as pessoas que chegavam, os detratores, que falavam um monte de besteira e tal. E a gente hoje, nossa luta é exatamente contra isso. Né? Contra isso. Tentar mostrar para as pessoas a maçonaria de verdade, como ela é de verdade, sem misticismo, sem nada. Isso. Essa é a ideia do nosso programa aqui. Maçonaria como ela é. Como ela é de verdade, né? Então, às vezes a pessoa fica meio decepcionada até. Tem. Pô, mas não tem lá o bode que desce, não sei quem, não faz o quê. Não faz. É que eu digo que eu brinco com o pessoal que vai entrar na maçonaria. O pessoal quer entrar para descobrir os segredos. E por que sai depois? Porque chega lá e descobre que não tem segredo nenhum. Né? Não vou ficar rico, eu não vou conseguir mover as coisas com o pensamento, igual o pessoal imagina por aí. Não vai. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Daí não sai. Você vai trabalhar bastante em você e estudar bastante. Se desse para falar sobre a Revolução Francesa, a história da maçonaria aqui no Brasil e tudo, a gente dava mais uns 4, 5, 10, 15 programas. Uma semana. Não, mas eu gostei da relação que o Hamilton fez aí entre a Revolução Francesa e o que aconteceu no Brasil depois. E você vê, a gente vai conversando e vai achando congruências. Nós nunca falamos sobre isso, né? Nunca, nós estamos falando hoje a primeira vez sobre isso. E é interessante porque os documentos antigos que você vê, eu tenho acesso a alguns documentos, nós temos lá no Grande Oriente documentos de 1846, não é na época da Revolução, mas é 50 anos depois, que é muito pouco tempo. 50 anos na história não é nada. Eu tenho 53 anos, quer dizer, não é nada 50 anos na história. E a gente observa nesses documentos muitos termos franceses, mas é porque eles vieram não é que vieram da França, é a influência que teve a formação da maçonaria. Né? Pouca gente sabe disso, sabia? E é uma coisa boba, porque na realidade, se você for analisar, nós não temos assim nenhuma formação saxônica. Nenhuma formação. De nada, nenhum rito. Hoje tem os ritos ingleses e tal, mas não tinha até agora, até poucos anos atrás. 2001, se não me engano. É recente, entendeu? 2001, os primeiros ritos ingleses no Brasil. Isso, agora a gente fala de lojas de 1820, 1830. Tem as lojas lá, as lojas distritais, mais antigas, mas era meia dúzia. Isso, e era agora pouco, Rito York isso, mesmo. Isso, que veio definido, entendeu? Olha, nós somos, nós seguimos lá a grande loja da Inglaterra, nas diretrizes, por causa da questão de reconhecimento. E nós já falamos sobre isso, né? Não, deixar claro, né? Depois o pessoal vai dizer, eles não sabem, né? Não, já tinha, claro. Sim. A gente sabe que tem lojas chamadas distritais, que respondem direto à Inglaterra desde muitos anos atrás. Que é o único caso no mundo, no Brasil. Isso é interessante. Agora, rito mesmo, tipo escocês ou inglês, oficial de grande porte, algobe ou a outra potência reconhecida, é de 20, 30 anos para cá. Isso. E todos tiveram origem na França. Todos, os antigos, não os novos. Tá? Os novos não. Os novos vieram da Inglaterra, a gente sabe. Né? Isso tá bom. Pra mim tá bom, Hamilton. Não, foi ótimo. Foi bom. Vamos conversar sobre isso e trocar uma ideia sobre isso. Exato. Né? É que nem o Hamilton falou, né? A primeira vez que a gente conversa sobre isso, a gente nem tinha... Nós nem sentamos falar sobre isso daí. Exato. Não deu tempo de conversar antes para acertar. O programa é ao vivo, né? A gente está falando sobre correlações. Eu vejo isso daí no meu viés, porque eu mexo com a história. Então, eu entendo bem isso daí. Converso muito com pesquisadores e tal. E como sempre, né? Desmistificar para o público, para o nosso público aí... o que realmente a maçonaria fez e o que não fez. Não adianta a gente querer trazer glórias para dentro da maçonaria que não fez. Não, tem que falar a verdade. Isso. A coisa mais importante é não... Uma vez eu vi tem um escritor famoso maçom, chamado Hércules Poladori. Ele mora em Londrina. Escreveu vários livros, é um pesquisador, assim, um cara bem sério. E um dia ele mandou um e-mail para mim, nós depois conversamos por telefone. Ele é um senhor bem de idade já. Nem sei como é que ele está agora, mas está vivo ainda e espero que esteja bem. Ele falou um negócio assim, que ele sempre escreveu e que ele nunca promoveu nada errado. Eu achei importante isso daí, quando ele falou, porque ele quis dizer assim, olha, eu não promovi ninguém que eu não tinha certeza. Se eu não tinha certeza que aquela pessoa não era maçom, eu não punha. Sim, exato. Então pode cometer uma injustiça? Pode, mas... Porque se uma pessoa assim, que tem um certo respaldo, tipo ele, e expõe num livro, vira lei, vira regra, vira verdade. Isso daí, entendeu? Né? Então tem que cuidar. Então tá bom. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, nossos ouvintes aqui. Nos encontramos no próximo programa. Um abraço a todos.